Bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham toda quarta-feira aqui no nosso programa Toque da Alvorada, que sempre traz temas da atualidade aqui para os nossos militantes, para os nossos seguidores e todos aqueles que participam de alguma forma da nossa luta do coletivo Alvorada, que é daqui de Belo Horizonte, mas que tem atuação em Minas, no Brasil e até mesmo no exterior. O programa Toque da Alvorada completa hoje, a gente comemora o seu 10º programa, né? Nós estamos aqui na 10ª edição, sempre às quartas-feiras, trazendo temas da atualidade e tentando fazer da nossa forma, dar continuidade à militância do nosso coletivo, que sempre teve uma prática de intervenções urbanas, de manifestações, e que devido à pandemia, devido à quarentena correta que nós temos praticado para nos proteger, nós trazemos essa luta aqui para o ambiente virtual e criamos esse espaço para a gente dar continuidade a essa luta do nosso cotidiano. E hoje nós temos aqui o prazer de receber convidadas, como vocês já podem observar aqui no nosso vídeo, que são pré-candidatas a prefeitas nos seus municípios e que têm uma trajetória de luta que vocês vão poder conhecer ao longo aqui do programa. Então, hoje nós contamos aqui, começando por quem está mais perto, com a ex-deputada e ex-prefeita de Betim, Maria do Carmo Lara. Temos a nossa companheira Patrícia Mello, que é vice-presidenta do PT de Minas Gerais, a companheira Margarida Salomão, que é deputada federal e é pré-candidata à prefeitura de Juiz de Fora, e a companheira Leninha, que é deputada estadual, é presidenta da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e é pré-candidata a prefeita de Montes Claros. Então, nós hoje vamos fazer um papo aqui, como é a participação da mulher na política, quais são os desafios que cada uma tem nesse novo momento, nesse período de pandemia, quais são os enfrentamentos que tem visto, quais são as dificuldades que a gente sabe que são muitas da participação da mulher no exercício da política. E para isso nós trouxemos, o interessante que vocês podem observar, que as 4 que estão aqui ao meu lado, cada uma representa uma região de Minas, né? A Leninha, que é pré-candidata lá em Montes Claros, norte de Minas, a Patrícia em Uberaba, no Triângulo, a Margarida Salomão na Zona da Mata, em Juiz de Fora, e representando aqui a nossa região metropolitana, a Maria do Carmo Lara. Então, para aproveitar aqui o nosso tempo, até porque a Margarida já justificou que vai ter que se ausentar às 10h30, porque tem um outro compromisso, então nós vamos aqui já imediatamente passar a palavra para elas, e começando pela Margarida, até para garantir o máximo aqui a presença dela. Eu queria saber o seguinte, Margarida, 2 coisas. Primeiro, que você conte um pouco da sua trajetória política, né? Aqui para que todos, quem não a conhece, outras regiões do estado que não a conheçam, possam entender melhor. Mas também eu queria que falasse 2 coisas. Qual que é o desafio da mulher nesse atual momento da vida política do país? E também, como você tem feito essa experiência de fazer campanha virtual, como tem sido isso? Essa é a grande novidade que todos nós que somos pré-candidatos estamos nos perguntando. Como fazer campanha, pré-campanha, né? Como que a gente vai enfrentar esse desafio dessa eleição em tempos de pandemia. Então, começando dando boas-vindas e agradecendo a sua presença com a deputada federal Margarida Salomão. Kerrison, meu querido, um grande prazer estar aqui com você, que também é pré-candidato a vereador. Então, aqui nós somos, na verdade, 5 pré-candidatos. Essas janelas que estão aí são todas janelas da disputa do voto agora da eleição de 2020. Estou recebendo também uma mensagem aqui da querida Andréa Castelo Branco, mandar um grande beijo para ela, saudar minhas companheiras aí, a Maria do Carmo, que mais do que uma companheira de live, é um exemplo, né? Porque ela é uma prefeita de Betim extremamente bem-sucedida. Então, na verdade, a gestão da Maria do Carmo é uma inspiração para todos nós que queremos, em nome do PT, exercer o poder municipal. Saudar a Patrícia, nossa querida companheira lá de Uberaba, e que tem que fazer a luta lá no Triângulo, que nós estamos precisando de retomar o Triângulo, que já foi do PT e agora está temporariamente perdido. Mas nós temos lá candidaturas boas, como a da Patrícia, também do Arquimedes,
ex-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, que é candidata a prefeito lá dessa cidade, Uberlândia, e a querida Leninha, que vai ser prefeita lá em Montes Claros, eu não tenho nenhuma dúvida, que traz uma outra experiência para a gente compartilhar aqui. O Kerson pediu para eu me apresentar. Então, eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, da qual eu fui reitora por 2 vezes, eleita e reeleita. E da minha passagem pela universidade, eu me projetei para a disputa pública. Em 2008, eu fui candidata a prefeita de Juiz de Fora, numa coisa meio heróica, mas assim mesmo que quase deu certo. E, desde então, eu tenho participado ativamente das disputas eleitorais e estou no meu 3º mandato como deputada federal. Eu sou uma pessoa da área da educação, na verdade é o que eu sou uma professora que está deputada. E eu tenho muito orgulho disso. Acho que essa é uma contribuição muito importante. Maria do Carmo também é professora. Você é professora, Patrícia? Não é não? Mas a Maria do Carmo é professora. Eu acho que essa experiência... Leninha também é professora. Pois é. A experiência do magistério, ela é muito formativa do PT. O PT sempre foi o partido das professoras e dos professores. Porque a questão da educação, e não por acaso, o patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire, é um grande petista. Foi secretário de Educação de São Paulo na gestão petista, então, de uma grande prefeita também, que foi a Luísa Erundina. Então, nós temos aqui uma coisa interessante, porque esse mosaico de Minas, porque Minas são muitas, e nós estamos representando aqui as várias Minas, mas é importante também que sejamos nós, mulheres, que venhamos a fazer essa disputa. E nós já tivemos várias prefeitas em Minas. Eu quero lembrar a prefeita que faleceu, Maria José. Maria José era um grande quadro, também professora, e que se deslocou para a prefeitura, e que Teófilo Otoni, grande prefeita, a Maria do Carmo está aqui, a Elisa, a Marília. Então, esse nome que o Kerson escolheu, o olhar feminino na gestão pública, eu quero dizer a você que a gestão pública sempre é atravessada pelo olhar das mulheres. Cacá de Araçuaí, Margarida. Cacá de Araçuaí. Cacá, que é a primeira de todas, não é verdade? A Cacá de Araçuaí. Então, nós temos, na verdade, aqui uma riqueza de experiências nas quais nos inspirar. E o Coletivo Alvorada, que é outra inspiração, porque retomou a luta na base, desde a resistência ao golpe, e agora se apresenta nesse programa tão bonito, que é o Toque da Alvorada. Aqui eles ainda não contribuíram, não, mas no lugar que eu estou, tem uma quantidade de galos, e eles cantam sem parar. Então, as minhas lives sempre têm uma trilha sonora dos galos. Eu até estava pensando que eles iam entrar aqui, porque, afinal de contas, o cantar do galo também é um toque da alvorada, não é verdade? Eu quero dizer a vocês que nós vamos ter que inventar a forma de fazer essa campanha. Que a maneira como nós sempre fizemos, nesse momento, está impactada pela pandemia. Como tantas outras coisas que estão impactadas pela pandemia. A educação nós vamos ter que reinventar. A própria cidade, nós vamos ter que... Qual é o lugar hoje em que as pessoas mais se contagiam de coronavírus? Transporte público. Nós temos cidades em que nós deslocamos os trabalhadores para as beiradas das cidades. Eles passam boa parte do seu dia se deslocando e agora se contaminando. Então, nós vamos ter que pensar sobre todas essas coisas. E a campanha também vai ter que ser feita usando essas ferramentas, onde for possível. E, de outro lado, nós vamos ter que, eu acho, trabalhar a política, trabalhar o desejo. Nós vivemos um momento muito difícil, sabe o que é? E com isso eu termino essa minha primeira fala. Porque a direita brasileira, acompanhando o movimento da direita internacional, produziu um desencantamento da política.
As pessoas perderam a confiança, perderam a esperança. Nada pode ser pior, porque a esperança é de esquerda, a confiança também. E assim é a política. Por quê? A direita não se interessa pela política, ela se interessa pelo poder. Agora, nós é que queremos disputar o poder pelo debate público, pelas políticas públicas. Então, a política é nossa, a política é da esquerda. E nós vamos ter que, nessa campanha, reconquistar o coração das pessoas para o debate político. Despertar de novo a sua esperança. E eu acho que não há nenhum partido no Brasil mais qualificado do que o PT para fazer essa luta. Então, eu sou uma candidata militante. Ser candidata numa eleição como essa, em período de excepcionalidade, não é apenas disputar um cargo, é principalmente fazer a luta militante pela refundação da democracia no Brasil, golpeada em 2016, mas potente, como é poderoso o povo brasileiro. E como nós acreditamos nisso, é assim que nós vamos e é assim que nós vamos ganhar. Um grande abraço para vocês aí. Aí? Ok. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado, deputada. Só algumas informações aqui. Esse nosso programa ele é transmitido pelo Facebook do Alvorada, também pela nossa página do YouTube, e a gente conta com a parceria de outros coletivos do Brasil inteiro que também estão fazendo essa transmissão, como o Coletivo Resistência de São Paulo, Jornalistas Livres e outros coletivos que fazem a transmissão porque são parceiros aí na nossa luta. Outra informação, outras pré-candidatas foram também convidadas, mas por questão de agenda não puderam aqui participar, mas a gente espera que o tema é tão bom que a gente pode reeditar outro debate como esse, e aí a gente espera que a gente conte com a participação de outras guerreiras, como essas 4 que aqui estão presentes. Então, falando em guerreira, eu vou levar lá para o norte esse debate, que é a nossa pré-candidata em Montes Claros, que é a Leninha, deputada e presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa. Então, Leninha, eu também queria que você falasse como tem sido fazer essa campanha, como é que é esse olhar feminino sobre a gestão pública, até porque gestão é uma palavra feminina e pública também. Como você acha, qual que é o papel da mulher na política e qual que é o desafio para esse atual momento em que vivemos? Muito obrigado pela presença e seja bem-vindo ao Toque da Alvorada. Obrigada, Kereson, querido. Eu queria saudar um salve especial demais, né? Tanto para as pessoas que nos acompanham pelas redes, né? Nessa manhã de quarta-feira, ao pessoal que compõe o Coletivo Alvorada, que é uma iniciativa brilhante, como diz Margarida. Uma saudação muito especial para a Patrícia, uma jovem que eu também tenho uma admiração e um orgulho de compartilhar com ela algumas reflexões. Um salve especial para a Margarida, que me inspira muito, né? Tenho acompanhado o mandato, as lutas travadas por Margarida, e daqui do norte de Minas eu emano boas energias para que Juiz de Fora saiba e reconheça a força e a grandeza de uma pessoa como ela. E Maria do Carmo é aquela pessoa que, né, na minha militância, como ela foi prefeita, num período muito mais difícil para nós mulheres, né, há um tempo atrás, em que estar na política ainda era muito mais desafiante do que hoje. E Maria do Carmo sempre foi aquela figura tão assim distante para mim, como se eu nunca pudesse chegar perto, abraçar, conversar, mas eu sempre, né, a admirava, assim, sempre admirei o trabalho e sempre tive também como uma grande inspiração para nós mulheres, né, para mim, para a minha vida partidária e política. O desafio que a gente tem pela frente em tempos de pandemia, né, olhando um pouco a minha trajetória enquanto mulher negra, né, vamos dizer, das quebradas periferias aqui de Montes Claros, é um desafio que ele apareceu desde muito cedo. Desde muito cedo eu entendi que o mundo era muito desigual. E era muito mais desigual também com mulheres negras e povo negro. Povo preto isolado da sociedade, com as piores condições de trabalho, enfim. Então, desde muito cedo, com a minha família, uma família numerosa, eu percebi na escola, na sociedade,
nos grupos de jovens, essas coisas que eu sempre participei, de forma, né, coletiva, que o mundo era muito desigual. E uma das formas, de fato, de fazer a transformação que a gente acredita é através da política. Apesar de, como diz Margarida, né, a gente está num tempo muito difícil aqui, o número de abstenção na última eleição foi muito alto. Eu creio que isso vai seguir essa onda, na minha avaliação, inclusive, porque muitos que votaram nesse Bolsonaro achavam que esse cara ia fazer alguma coisa diferente. Então, são pessoas um pouco desiludidas, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos ter um trabalho muito grande para convencer as pessoas para o debate político, para se envolver no nosso projeto de cidade. Então, são desafios que estão colocados, e para nós da esquerda, né, eu estou entendendo que é o momento da nossa virada de chave, vamos virar para sair do, né, do fascismo, do bolsonarismo que está aí no Brasil, a partir das disputas das nossas cidades. E essa disputa ela vem recheada, para mim, com duas questões importantes. Assim. Qual que é o desafio que a gente vai responder? Pós-pandemia, o medo da fome por aqui é alto e o medo do desemprego, que é uma questão real. Então, são duas questões em que a gente sabe lidar com isso, que é de tratar bem as pessoas, que é de humanizar, é que a grande obra de uma cidade são as pessoas, e que a gente não tem que ter propostas mirabolantes. As propostas vão ser simples, porque não vai ter tanto dinheiro para muito investimento, mas o dinheiro que tiver de investimento, de fato, tem que ser investimento para as pessoas e com as pessoas. Construir política pública não é só devolver uma obra, um investimento, é envolver as pessoas desde o processo da concepção, né, por isso a escuta é importante, até o processo de controle social que a população deve fazer. Então, eu penso que o desafio para nós, mulheres, que estamos na disputa, primeiro é isso, né? A gente ainda sofre na sociedade aquele velho preconceito de que a gente não tem capacidade ou não tem pulso forte para fazer uma gestão de uma cidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que pesquisas demonstram não só o papel que as mulheres estão tendo, as mulheres que são gestoras, no enfrentamento da pandemia, mas também é uma pesquisa recente, de quase 2 semanas atrás, em que aqui no Brasil, inclusive, de cidades onde as mulheres governam, que o índice de mortalidade infantil é muito menor. Então, nós temos, assim, pela natureza, né, nós somos guardiãs da vida. Guardiãs da vida significa o cuidado com o outro, ou com o pai, com a mãe, ou com o companheiro, o filho, o vizinho, o amigo. Então, da nossa natureza de mulheres, e mulheres de luta, nós entendemos que a gente faz a luta política mantendo a nossa ternura, o nosso carinho, o nosso jeito de cuidar do outro como, né, um patrimônio importante. E o outro, para a gente, é a população das cidades, onde nós estamos colocando o nosso nome para disputa nessas eleições. Eu penso ainda que enfrentar uma campanha em tempos de pandemia, como diz Margarida, uma das coisas que a gente tem certeza é a questão das redes de comunicação e rede de amigos. A gente tem um desafio, nosso eleitorado nas comunidades rurais tem mais dificuldade de conexão e acesso, então eles não conseguem acessar uma live, um debate como esse, às vezes. Então, a gente tem que pensar, ser criativo para pensar formas que são legais do ponto de vista da permissão, né, do Tribunal Superior Eleitoral, do que a gente vai poder fazer. Mas uma coisa é rede, são as comunicações. O WhatsApp, Facebook, principalmente. Ô, Leninha. Oi. Ô, Leninha, interessante que nas áreas rurais, um meio de comunicação é o rádio. Isso, é isso mesmo, Maria do Carmo. O povo escuta rádio demais, então nós vamos ter que ocupar os espaços das várias rádios, inclusive as rádios que tem na região, para poder fazer com que a mensagem chegue. E ocupar, inclusive, na pré-campanha, com debate, falando um pouco do que a gente tem feito no parlamento, mas também falar da nossa ideia, pensando no enfrentamento ao Covid a partir das eleições, né? De como é que nós vamos trabalhar com isso. Mas Maria do Carmo falou uma coisa certíssima, né? O rádio ainda é o melhor meio, instrumento de comunicação para a nossa mensagem chegar. Mas eu penso que o desafio que a gente tem é essa coisa das redes sociais. Isso, na pandemia, mostrou, né, um monte de plataforma e ferramenta que a gente está utilizando, que aprendeu a utilizar, e que a gente, inclusive, usava pouco, agora usamos muito mais. Aí, só mais outra coisa que Margarida falou, Margarida, que eu fiquei pensando, essa coisa do transporte público, né? As pessoas se contaminam para ir para o trabalho. Isso.
essa pandemia revelou que essa forma de home office pode ser uma nova forma da relação com o trabalho. Porque, olha só, lá na Assembleia, nós economizamos, me parece, em 3 meses, mais de 40 milhões. Nós estamos falando de recursos do transporte aéreo dos deputados, né, quer dizer, uma série de movimentação, sendo que a gente está fazendo, é lógico, é diferente, né? Tem debate igual agora da reforma da Previdência, que a gente não gostaria de fazer isso remotamente, à distância, a gente queria a galeria cheia, etc. e tal. Mas eu penso que o home office pode ser uma modalidade de trabalho que, em alguns casos, sim, poderá ser uma saída. Inclusive, essa coisa de evitar essa coisa do transporte público, da poluição das cidades, enfim. Eu acho que nós vamos ter que olhar esse jeito nosso de continuar a vida com o vírus aqui, né, nesse momento, e essas formas criativas que nós encontramos para continuar fazendo as mesmas coisas de uma forma diferente, talvez mais sustentável, inclusive, né, do ponto de vista financeiro, ambiental, enfim. São coisas que são desafios para a gente pensar, né? Mas para mim, 2 questões que são fortes nesse debate nosso é essa questão da fome e do desemprego, né? Que propostas criativas a gente vai trabalhar nesse projeto de cidade que nós estamos construindo junto com os nossos parceiros. É isso. Muito bem. Muito obrigado, viu, Leninha, pela sua participação. Só lembrando a quem está nos acompanhando aí, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, que vocês podem enviar perguntas para que as nossas participantes através de comentários aí nas transmissões. Ou seja, é só mandar pergunta aqui que a gente, na segunda rodada, geralmente a gente repassa essas perguntas para que elas possam responder e comentar e fazer as suas avaliações. Então, sem perder tempo, agora nós vamos lá para a cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, com a nossa companheira Patrícia Mello, que é, né, das mais jovens que estão aqui na nossa participação, que tem já essa trajetória marcada, né, pela garra, pela participação política e principalmente pela participação na juventude do PT. Então, Patrícia Mello, queria que você também comentasse um pouco da sua trajetória e como é que tem sido fazer essa campanha virtual, quais são os desafios para a cidade neste momento. O que você avalia? Como é que você avalia essa atual etapa que nós vivemos e como você está enfrentando essa campanha de forma, como as outras já comentaram, virtual? Ô, Patrícia, só um minutinho. Como eu vou ter que sair às 10h30, talvez eu cometa a indelicadeza de sair enquanto você estiver falando. Eu já me desculpo de uma vez e dizer que eu estou numa torcida, mas uma torcida apaixonada, para que você consiga fazer uma bela campanha, rebate os corações aí da cidade de Uberaba, tá? E a gente aproveita para agradecer também a sua presença, viu, Margarida? Você já tinha falado desse compromisso, mas fez questão de participar aqui, até porque você mesmo falou do carinho que você tem pelo nosso coletivo Alvorada, você que já participou de tantas atividades nossas. Muito obrigado, viu? E boa sorte aí na campanha. Obrigada, querido. Eu quero te agradecer, Kerrison, pelo convite, que por só de estar nesse espaço com essas 3 mulheres, que para mim são referências na política, já demonstra a importância da participação da mulher. São mulheres que te instigam a participar, a estarem nesses espaços, a continuar na luta. Infelizmente, eu acredito que cada uma de nós aqui já vivemos algum episódio de machismo por estar nesses espaços. Então, infelizmente, a nossa luta é constante. A Leninha, que é uma companheira que sempre que eu encontro, ela me contagia com o seu entusiasmo, com a sua luta, com a sua força. Tenho a oportunidade de estar conversando com ela. A Maria do Carmo, que eu acho que ela não sabe, mas foi a minha primeira referência de mulher na política, porque quando meu pai foi vice-prefeito na minha cidade, junto com o companheiro Albano, a cidade onde eu nasci, a Maria do Carmo, ela era prefeita, e eu tinha a mesma impressão da Leninha, falando, nossa, que mulher guerreira, né? Nossa, que bacana termos essas mulheres na política, e hoje estar aqui, da presença dela, fazendo esse debate, é algo que me enche de orgulho. E com a Margarida Salomão nem se fala. Margarida, às vezes eu vou lá na sua página e fico olhando suas lives. Eu penso ser um ganho para o Partido dos Trabalhadores ter pessoas como você que dá aulas para nós, que nos instiga, que nos motiva e que nos tornam pessoas capazes de debater nessa conjuntura tão difícil, né? Seu nível de informação é um ganho para o Partido dos Trabalhadores. Começando essa fala, Kerrison, eu digo que hoje o PT tem feito um trabalho que é motivo de orgulho para todos nós, né? Da direção. Nós temos aí 8 cidades com o segundo turno, né?
E nessas 8 cidades, 5 cidades são candidaturas femininas. Então, o PT é um partido onde dá voz às mulheres, né, incentiva que as mulheres participem, né, desses espaços de poder, que são espaços, né, Margarida, decisórios. Então, se são espaços decisórios, se vão decidir nossas vidas, nós queremos estar com nossa voz, nosso corpo, nesse momento onde a gente sabe que as mulheres, e sempre foi assim nessa luta contra o patriarcado, que são impostos a nós os trabalhos domésticos, tripla jornada, às vezes até quarta. E eu falo isso, Margarida, eu estou aqui com a minha filha, né, nós somos mães, né, e eu sou mãe só, né, solo, com todas as dificuldades de ser mãe, porque não existe mãe solteira, com todas as lutas. Por isso eu falo da importância de instigar mulheres a participar desses espaços e dar condições para que a gente participe, né? Tem espaços que a gente possa ter espaços com creches. Em Uberaba eu tenho lutado muito da questão de creches noturnas, para que a gente possa implementar, para que as mulheres tenham condição. Eu recebo muito na minha página mulheres que falam, eu queria participar mais, mas devido aos trabalhos domésticos e o que é me imposto, e não ter condições com quem deixar os meus filhos, eu não posso participar desses debates políticos. Ora, veja bem, somos a maioria da população e ainda estamos subrepresentadas, e eu trago esse discurso para a cidade aqui de Uberaba. Nós temos só uma vereadora, Kéris. Em 8 anos, não temos nenhum vereador de esquerda. Como bem disse, pontuou a nossa querida deputada Margarida Solomão, o Triângulo Mineiro foi devastado. Infelizmente, nós não temos nenhum representante hoje, nem no Legislativo Estadual, nem no Federal. Uma região que sempre teve companheiros combativos, como a Adel Leão, que eu tive o prazer de trabalhar tantos anos, né, que é um companheiro que também estimula candidaturas femininas, o companheiro Gilmar Machado. Né, nós tivemos tantos representantes. Dessa vez, infelizmente, nós não fizemos nenhum representante que é para lutar pela nossa região. E digo também, Maria do Carmo, que pega o Triângulo Norte, o Triângulo Sul e o Centro-Oeste, nós não temos nenhuma prefeitura do PT. Esse desgoverno. E aí, eu quero saudar o Coletivo Alvorada, que é um coletivo que é marcado pela presença física nos espaços, pela luta presencial, assim como partidos trabalhadores. É uma campanha que, do meu ponto de vista, eu estou tendo muita dificuldade por ser marcada pela nossa presença física, pelo calor humano. A gente gosta de rodar, de sentir. Quem sabe dos problemas da cidade são a população, é ir nos bairros. Quem sabe dos problemas do transporte público é o usuário. E agora a gente tem que se adaptar a essa tecnologia. Então, espaços como esse, onde o PT foi tão massacrado pela mídia, tanto tempo que causou essa eleição que a gente viu agora, com esse massacre mais profundo, né, no Triângulo Mineiro, se tratando de Minas Gerais, que é uma região por si só mais conservadora. Então, esses espaços que levam informação de qualidade, hoje a tecnologia nós temos que valer dela, né, para que a gente possa levar informação, são espaços importantíssimos para a democracia. Eu nunca imaginei, Leninha, que a gente tivesse hoje, e eu tenho uma filha pensando assim, que eu tivesse que defender a democracia, que a nossa democracia estivesse tão em risco como nos tempos atuais. Então, esses espaços são importantíssimos. Como bem disse a Leninha, falando um pouquinho da minha trajetória, para mim não alongar muito, que foi a pergunta que me foi imposta, eu sou de um distrito rural, Leninha. Tem 400 habitantes. E Uberaba, eu escolhi, porque eu acho que mais que nascer, eu escolhi a cidade onde você vai morar, por ser um polo universitário. E lá quem levou nossa Universidade Federal foi o companheiro Lula, né? E a gente tem muita gratidão nos companheiros, nos governos do Lula e da Dilma. Uberaba avançou muito, assim como todo o nosso país. Então, escolhi Uberaba para estudar. Escolhi Uberaba, onde foi a minha cidade, onde eu tive o primeiro emprego, onde foi a cidade onde eu pude construir a minha militância mais profunda. E hoje, graças a essa paridade que nós temos no PT, estou, né, na vice-presidência do PT estadual e na direção nacional, algo que me causa muito orgulho, né? Por isso, incentivar nós, mulheres, a participar dessas direções, onde a gente tem paridade. Como diz Bachelet, né, Margarida? Quando uma mulher entra na política, muda a mulher, mas quando várias entram, muda a política. Então, assim, para mim já é uma vitória, Margarida, estar nesse espaço e servir de referências. Você, Patrícia, que é uma jovem, consegue sair candidata numa cidade tão importante, né, com mais de 200 mil eleitores e quase 400 mil habitantes, eu também consigo chegar nesse espaço. Então, só de ter essa força de companheiras como vocês, eu me animo de estar nessa batalha. Nós temos, Margarida, você falou da importância da educação, né, que eu
pior problema não é a corrupção, mas a falta de investimento na educação que causa, né, o que estamos passando. Nós temos uma chapa hoje com 10 professores, Margarida. É uma aula toda semana quando eu encontro com esses candidatos. Então, assim, nós temos uma chapa com 2 trans, 2 homoafetivos, nós temos uma chapa com 2 enfermeiros no momento onde a saúde, estamos vivendo uma crise enorme sanitária, né, e Uberaba não foge aí de outros espaços. Então, assim, a chapa que nós estamos construindo são companheiros de primeira viagem que não pleitearam uma eleição, mas com uma bagagem, Margarida, que uma hora, assim, se você, Leninha, Maria do Carmo, me der essa honra, eu quero que vocês façam uma reunião com essa chapa para incentivar nossos companheiros também, para que a gente possa fazer uma boa luta, né? Então é isso, Kéris. Eu estou muito animada e animada também de fazer essa luta junto com companheiras tão combativas. É um orgulho enorme. Muito obrigado, viu? Se eu olhar aqui para o lado, quer dizer, porque a minha menina está dormindo aqui na minha frente. Então, se ela acordar, vocês já sabem. Nós vamos ter outra mulher aí na live. Vai ser um prazer se a Maria aparecer aí, viu? Era bom que ela pode falar um pouquinho também, que essa aí já nasceu na luta. E também mostra, né, um dos desafios, né? Porque nessa quarentena, né, as mulheres têm que ficar, né, com as crianças em casa e, ao mesmo tempo, tem que fazer o home office, né? Então, é outro desafio que a gente tem, que traz e que mostra também as dificuldades que as mulheres, né, vivem, né? Mais uma aí que foi agravada com a questão da quarentena. E você falou de estar animada, viu, Patrícia? Quem te conhece nunca te viu desanimada. Animação é uma característica nata que você tem. Então, eu passando aqui a palavra para a última que vai falar nessa primeira rodada, né, que é a Maria do Carmo Lara, que é aqui da nossa região metropolitana, pré-candidata a prefeita de Betim. E você, das 3 aqui, Maria do Carmo, tem das 4, né, tem uma característica que já foi prefeita por 2 vezes da cidade. Então, acho que você pode também trazer essa experiência do que foi ser prefeita nessas outras etapas da vida do país e neste atual momento, né, nessa grande crise econômica, nessa crise sanitária, nessa crise de saúde que nós vivemos. Então, além de você contar um pouco da sua trajetória, você poderia comentar qual que é a diferença dos outros períodos que você teve à frente do Executivo Municipal e para esse momento que você está na disputa para voltar aí à Prefeitura. E muito obrigado pela sua participação. Um bom dia, né, a todos e todas que estão nos assistindo, participando. Tem várias pessoas deixando aqui cumprimentos, sugestões, que eu acho que o Kércio vai estar colocando depois na segunda rodada. Eu quero cumprimentar a Margarida antes que ela saia. Margarida, você é sempre a professora universitária, a reitora e essa mulher guerreira que enfrenta. A gente sabe que as nossas cidades não são cidades, são cidades polos, todas as 4, e são cidades difíceis, não são cidades fáceis, com os desafios que existem. E você enfrentar Juiz de Fora, que é Minas e que é Rio de Janeiro, né, Margarida? Então, é um desafio, né? Duas coisas. Então, que bom que você está aí, que você está contribuindo, e a gente está torcendo aí para você também, a gente comemorar aí a sua chegada à prefeitura de lá. Juiz de Fora merece uma condução sua. Quero cumprimentar a Leninha, essa mulher guerreira da cidade onde tem a carne de sol mais gostosa, viu, Leninha? Toda vez que me fala de Montes Claros, eu lembro da carne de sol de Montes Claros, viu? E sei aí, mesmo que você achava que eu era distante, mas a distância é porque antigamente nem telefone tinha direito. Então, a gente era difícil se comunicar, só quando a gente ia nas regiões, né? Então, eu quero aqui te cumprimentar e dizer que é um orgulho também saber, né, da sua luta, da sua caminhada, e também de uma mulher negra na Assembleia, e aí disputando pela segunda vez a Prefeitura de Montes Claros. Nós temos Margarida e Patrícia de ir lá, assim que a pandemia passar, assim que passar a campanha, comemorar com ela a vitória dela comendo carne de sol, tá em Montes Claros. Quero cumprimentar a Patrícia. Patrícia, você me lembra muito quando eu iniciei a minha caminhada. Sou professora, formei o magistério em 72. Meus pais moravam em Esmeraldas, mudaram para Betim, gente, olha que interessante, porque ele queria que nós 6 irmãos estudássemos. E ele não tinha condição de pagar a 5ª série em diante, porque era particular, não tinha escola pública para todo mundo. E Betim tinha uma escola estadual.
Então, ele veio para Betim, ele era da área rural, depois mudou na cidade, depois veio para Betim para estudar os filhos. Estudou, hoje eles não são vivos mais, mas os 6 filhos formaram em escola pública e fizeram o curso superior, que não foi fácil, né, porque naquela época não tinha facilidade de entrar em universidades públicas, mas fizemos o curso superior. Eu fiz psicologia na PUC, sou professora, sou psicóloga, sou aposentada como professora. E desde a idade da Patrícia, ou mais nova, eu já participava do Sindiúti, ajudei a formar o Sindiúti aqui na minha cidade, como professora, participei das greves 79, olha, a minha vida é uma história de idade, de experiência. Sou da turma do Dulce, sou da turma do Carlão, sou da turma do Cabral, né? Aqui a gente tem a Terezinha, o Carlinhos, pessoas aqui da cidade que ajudaram a formar o Sindiúti naquela época. Depois, a formação do Grupo de Direitos Humanos, eu estive à frente, participei da comunidade eclesiástica de base, é daí que eu fui para o PT, é dessa caminhada. E quando eu cheguei no PT, eu tinha em torno de 28 anos, 25 anos, então foi a partir daí eu fui formar o PT, o Inácio Hernandes, que veio procurar em Betim quem formaria o PT. Aí achou um grupo de jovens, 6 jovens, eu, o Amélia, Eduardo, Carlinhos, Terezinha, Marilene Lana e Zé Osvaldo, meu companheiro, nós fomos os criadores do PT. E o PT em Betim tem 40 anos. E eu tenho 40 anos que fui a minha primeira candidatura, Kerson, foi em 1982, quando o PT tinha que lançar candidato em 100 cidades para poder registrar o partido, consolidar o partido. De lá para cá, eu participei de quase todas, direta e indiretamente. Participei de todas, direta e indiretamente. Fui candidata a prefeita várias vezes, né, e cheguei em 92 à prefeitura. Na época do Fora Collor, na época, eu, enquanto universitária na PUC, eu vivenciei o final da ditadura. Em 64, quando estava a ditadura, eu não morava em Betim ainda, eu tinha 10 anos de idade, em 64. Então, eu vivenciei o final da ditadura, já estudando na PUC, porque eu formei psicologia em 81. Quando o Paulo Freire veio para o Brasil, eu assisti a primeira palestra do Paulo Freire, Margarida, na Universidade de Direito, ali, na Praça Afonso Arinos. Depois, o Paulo Freire veio aqui em Betim, no nosso primeiro mandato, falar com os professores Leninha e Patrícia. Então, são histórias bonitas que a gente acompanhou, né? E eu quero dizer a vocês que eu tive a oportunidade de governar Betim 2 vezes. A primeira vez era o Fernando Henrique, o presidente. Não tinha verba para município, não tinha nada. A gente ia em Brasília, eles falavam assim com a gente, PT, prefeitura do PT, falava assim, não tem verba. Então, o que nós fizemos, nós avançamos muito. Tinha uma economia melhor na época, o município estava crescendo um pouco mais a sua economia, nós conseguimos fazer a participação popular, fazer investimento em creches, fazer investimentos em escolas públicas, né, a educação pública, criamos a rede de creches na cidade, a rede toda do SUS, fizemos muitas políticas públicas com participação popular, e depois, na época, eu queria falar isso para a Patrícia, para quem lembrou aí, o que as pessoas falavam quando eu ganhei a prefeitura? Mulher na prefeitura? Será que vai dar certo? Depois falavam assim, quem será que manda lá? Qual o secretário que manda lá na prefeitura? Tamanha era o preconceito, né, de ser mulher no poder. As pessoas não acreditavam na nossa capacidade de fazer gestão. E a gente saiu do governo com uma aceitação muito boa e criamos uma condição de eleger o nosso companheiro, que era o Gésio, foi o vice, ele elegeu o prefeito, fizemos o 2º mandato. Depois nós perdemos, candidatamos outras vezes, depois voltei, fui ser deputada federal. Eu queria só lembrar um projeto meu de deputado federal que está agora em pauta. Depois esse projeto foi anexado ao projeto do governo, que é o projeto de saneamento. E hoje nós estamos vivendo essa tristeza da privatização da água e do saneamento. Então, olha as lutas aí, olha a caminhada. Outro projeto, o Fundeb,
quando estava a discussão do Fundeb, não estava incluída a creche comunitária. Eu e a Maria do Rosário, Minas e Rio Grande do Sul, que tinha mais creche comunitária, a gente fez todo um trabalho, junto com, na época, era o presidente Lula, incluímos o Fundeb, além da creche pública, municipal, a gente incluiu a creche comunitária. Isso tem a ver com a questão do olhar da mulher, isso tem a ver com a questão do olhar feminino. Depois eu volto à prefeitura em 2008, na eleição de 2008, e a gente conseguiu fazer um programa que eu coloco como uma política pública, e dentre várias outras, na área de saúde, que é a educação integral. Aí, no segundo mandato, já tinha o Lula e a Dilma. Aí nós fizemos muita coisa em parceria com o governo federal. Os municípios eram ouvidos, tinha encontros com os municípios, à frente dos prefeitos, tinha assentava junto do governo federal para fazer as discussões. Então, nós construímos, no primeiro mandato, a gente também fez trabalho de moradia, mas com doação de lote. No segundo mandato, junto com a Dilma, nós efetivamos investir 2.000 moradias, Minha Casa Minha Vida. Trouxemos o Instituto Federal para Betim. Então, políticas públicas pensadas para melhorar a vida da juventude, para dar oportunidade da juventude. Criamos o programa Educação Integral. Tinha 37 escolas com 12 mil alunos. Melhoramos a questão do ensino, qualidade. Nós diminuímos a violência, porque as crianças tinham horário na escola, o outro horário na educação integral. E tudo isso mostrando que, aí depois nós saímos da prefeitura, os outros prefeitos que ganharam falaram que ia continuar esse programa e até hoje nenhum continuou. Então, voltou a aumentar a violência na cidade. Betim é a primeira cidade em Minas Gerais em violência de jovens, em assassinato. Aí entra a questão do jovem negro, viu, Leninha? A questão do jovem negro. Além disso, Betim é a quarta cidade em feminicídio. Essa semana a gente está muito triste. Uma jovem negra assassinada na porta da casa dela, né, num assalto à mão armada. E aqui tem um feminicídio alto de mulheres, e mulheres até jovens. Então, a gente está vivendo um momento difícil. Eu queria dizer para vocês que as políticas públicas acabaram. Eu queria dizer as três. Vocês não tiveram experiência de estar à frente da gestão, mas a experiência de trabalho de vocês, de vida de vocês, vocês capacitam vocês a serem prefeita da sua cidade. Mesmo você, Patrícia. Quando eu fui prefeita a primeira vez, eu tinha 34 anos de idade. Não é a idade que define. A experiência ajuda muito, mas define um programa de governo. Nós temos isso, o partido tem agora o programa Elas por Elas, que o partido está incentivando ter mais mulheres no governo, candidatas. Nós temos, eu estava conversando com a Andréia ontem, a nossa secretária de mulheres, nós temos mais de 60 mulheres pré-candidatas no estado de Minas Gerais. É pouco, no meio de 800 municípios? Mas é um número bom em relação ao que era antigamente. E, além disso, não há mais um questionamento se a mulher é capaz ou não. Isso já avançou, né, pelas experiências que a gente já teve de mulheres como Erundina, de mulheres como a gente, como a Marília, em Contagem, várias outras mulheres que já... A Cacá, né? Cacá, mulher negra, né, lá da cidade. E aí, gente, onde a gente governa tem um olhar diferente. Qual? É o olhar do cuidado, como a Leninha diz. A mulher cuida. E cuidar não é fazer para as pessoas, é fazer o diálogo, é fazer com a participação popular. Aqui em Betim, por exemplo, no primeiro mandato, nós construímos um plano de carreira para o servidor público. Esse plano de carreira foi destituído depois pelos outros prefeitos. Agora, os servidores querem saber como vai ser. Nós sabemos que o próximo governo, qualquer um de nós que formos prefeita, vamos encontrar uma economia difícil, uma pandemia, resultado da pandemia que nós estamos vivendo. E nós sabemos que o maior problema é a fome, é o desemprego, que está altíssimo. Nós vamos ter que cuidar de renda, nós vamos ter que cuidar, Margarida, Leninha, Patrícia, da economia solidária, nós vamos ter que dar conta de inventar
para poder as pessoas terem renda e garantir a alimentação. Mas nós precisamos também cuidar das crianças, dos adolescentes, com políticas públicas, com educação integral, fortalecer o SUS, que tem sido fundamental nessa pandemia. E a gente sabe que, enquanto mulher, a gente tem esse olhar. E aí eu quero lembrar, para encerrar, que o Pérez falou no início, que os países, né, que são governados por mulheres, nós temos em torno de 18 países, 10 com chefe de Estado e os outros com primeiros ministros. E a maioria deles estão saindo muito bem da pandemia. Por quê? Eu estava dando uma olhada quais eram as características. Porque a mulher é mais firme quando vai tomar uma decisão, tem que fazer lockdown, então vamos fazer total. E vamos ser firmes. Ela não está preocupada se vai ser questionada, se não vai ser questionada. As mulheres, isso aí são análises feitas por pessoas que estão estudando esses países. Cientistas, sociólogos. As mulheres, elas ouvem mais a questão dos cientistas, né? Os estudiosos da saúde, as universidades, elas assimilam isso mais do que a maioria dos homens. As mulheres são mais determinadas e sabem que tem que combater primeiro a questão da fome, a questão do cuidar. E, então, eu acredito que nosso partido está no caminho certo quando cria o programa Elas por Elas, para incentivar as mulheres a ser candidata a prefeita, a ser candidata a vereadora. E quero dizer a vocês, colegas e companheiras, não tenham medo, nós não temos medo. E nós estamos vivendo uma situação de medo, de pandemia. Isso é real, alguma delas já falaram. Não tenham medo, é capaz de fazer alguma coisa. A gente precisa de quê? Primeiro, ouvir a população, escutar, para ver. A população não pede muito, ela pede o necessário. Segundo, entender a economia do município, o orçamento do município, como disse a Leninha, para a gente não fazer promessas, para a gente fazer coisas que é capaz, pé no chão. E terceiro, ter disponibilidade de fazer um governo democrático, com participação popular. E a gente acerta e a gente vai dar certo. Eu tenho uma experiência, as duas experiências que eu tive, todas as duas nós fizemos muito, mas a primeira a gente saiu bem avaliada, a segunda a gente teve um enfrentamento muito grande com a mídia local, com muito ódio, com muita raiva, que a gente já viveu um pouco do que a Dilma e o Lula viveram depois. Começou nos municípios, no final de 2011, 2012. Então, eu quero dizer a vocês, eu gosto da política, eu acho que vale a pena participar, e a gente tem que e pode fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Quero encerrar falando que vale a pena candidatar, vale a pena disputar e vale a pena governar, porque nós damos conta e somos capazes de fazer a diferença. Obrigado, viu, Maria do Carmo? E, como eu falei no início, né, a gente vai passar aqui algumas questões que foram levantadas aqui nos comentários. Hoje tem uma grande participação aqui, até porque nós estamos mobilizando aí o estado todo, com vocês 4 que participam, né? Então tem muitos comentários aqui. Por exemplo, a nossa companheira jornalista André Castelo Branco fala que o Galo cantou, e ela não se referia nem ao Galo daqui, que é o Atlético, nem ao Galo de Juiz de Fora, que é o Tupi, mas o Galo lá da casa da Margarida, que, como ela comentou, sempre canta durante esses aqui. A Fernanda Olímpio fala que, né, comenta aqui da Maria do Carmo, ela também é lá de Betim, Juquinha Soares, Adriana Amaral, uma grande participação, Sueli Gervásio, vamos à luta, nós mulheres, não podemos deixar o cansaço nos vencer, tendo partido como PT para nós, que nos orienta nessa luta. Então, Sueli, que parece que é lá de Juiz de Fora, Jaqueline Morello, que é aqui de Belo Horizonte, diz que parabéns, Alvorada, pelo debate necessário, 4 mulheres que admiramos e nos inspiram. Então, tem vários comentários aqui, inclusive um aqui que é do nosso coletivo Alvorada, que anuncia que nós chegamos a 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube, que vocês estão, alguns aqui, acompanhando o nosso debate. Então, a gente pede que quem não curtiu ainda possa curtir, para a gente aumentar ainda mais a nossa audiência do nosso coletivo Alvorada. Então, tem muitas participações. Aqui o Pedro Souza fala que Maria do Carmo, na sua gestão 2000... Olha aqui, tem muitos comentários aqui. E eu vou fazer aqui uma pergunta agora para a Leninha.
que, né, que como já falei, né, pré-candidata lá em Montes Claros, até porque você, entre todos aqui participantes, é o olhar negro sobre a política, como você comentou, que foi um dos motivos que te motivou a entrar na política. Então, eu queria que você, com esse lugar de fala, Leninha, nos comentasse o seguinte: eu tenho 2 filhas, né, e vejo cada dia mais elas crescendo o interesse pela política, e ontem minha filha de 14 anos, Helena, colocou no Instagram dela que a cada 23 minutos o Brasil tem um George Floyd. Minneapolis é aqui. Ou seja, ela comenta, né, o assassinato que houve há um pouco mais de um mês atrás lá nos Estados Unidos, né, de um negro, né, por um policial americano. Assim como também essa semana a gente viu cenas iguais, né, inclusive lá em São Paulo, com uma mulher negra que foi quase assassinada por um policial que também pressionou o pescoço dela contra o chão. Então, eu queria que você falasse um pouco, trouxesse mais esse olhar negro sobre a discriminação, sobre o preconceito, sobre os assassinatos, sobre a violência que os negros sofrem cotidianamente, inclusive pelas forças policiais, mas como é isso, e também como é que está a situação dos negros neste momento que a crise econômica se aprofundou muito em relação com a pandemia, né? E aí, aproveitando que você, como é a segunda vez que você se candidata, né, à Prefeitura de Montes Claros, você deve estar analisando a situação de 4 anos atrás e a situação de agora. O que piorou em relação, principalmente, aos dados econômicos aí, que já estavam complicados e que com a pandemia nós estamos numa verdadeira depressão econômica profunda. Então, eu queria que você comentasse esses 2 aspectos aí, principalmente, que, na verdade, fazem parte de um mesmo tema, porque a crise econômica atinge muito mais os negros do que os brancos pela situação econômica estrutural do país. Então, acho que queria que você trouxesse a sua visão do povo negro sobre essas questões que eu comentei. Obrigada, Kerrison. Eu queria também comentar, a fala de Maria do Carmo, eu estava muito interessada em participar com ela, porque a gente encontra, mas são poucos os momentos em que a gente para conversar. Então, como a gente tem um desafio de enfrentar, né, a eleição e estamos colocando nosso nome à disposição, ouvir essa fala da experiência dela por 2 vezes, é lógico que no contexto nacional, como ela colocou, bem diferentes. E nós vamos entrar também num contexto parecido com o de Fernando Henrique. Para o PT não vai ter nada. Tem só aquelas garantias constitucionais da saúde, educação. Leninha, eu acho que é pior do que da época do Fernando Henrique, esse agora. Vai ser pior. Então, nós temos desafio, mas nós temos coragem, não temos medo, né? Isso é claro que Maria do Carmo colocou. Eu acho que eu anotei, eu não tinha me atenado para uma questão de orçamento, que esse é o desafio, né? O orçamento provavelmente está reduzido em função das receitas que devem cair, né? Com certeza, aqui em Montes Claros também, eu não tenho acompanhado, mas eu imagino com o fechamento do comércio, algumas atividades paralisadas, né, provavelmente a arrecadação também caiu. Mas é uma boa informação essa da gente olhar o orçamento. Mas, né, Maria do Carmo, mais do que olhar, é como incluir, de fato, os pobres no orçamento, que a gente fala que nosso presidente Lula, nossa presidenta Dilma, incluiu os pobres no orçamento. Inclusive, eu participei de muito tempo de um programa de captação de água de chuva durante mais de 10 anos, e esse programa era discutido no Conselho Nacional, e esse programa ele era discutido no final do ano, em dezembro, já prevendo quanto de recursos nós íamos colocar no orçamento da União do ano seguinte para executar um programa no semiárido brasileiro, que inclui o norte de Minas e o Jequitinhonha, nesse grande semiárido do Brasil. Então, assim, colocar os pobres no orçamento é o desafio. Olhar o orçamento que a gente tem no município, priorizar talvez essa coisa da inversão das prioridades, né? O que dá do orçamento municipal, colocar para fomentar as economias locais, a partir da economia solidária, enfim. Eu quero aprofundar melhor isso, mas a dica de Maria do Carmo foi muito boa. Assim, gostei demais. Obrigada. E eu penso que o Coletivo Alvorada está propiciando algo que eu creio que o Elas por Elas vai fazer isso em algum momento também da nossa pré-campanha, para discutir os desafios que nós temos enquanto mulheres negras. Bom, a questão do racismo, do preconceito, isso que a gente vem acompanhando no Brasil, eu creio que o que aconteceu lá com o George Floyd, mas também as várias manifestações no mundo inteiro, revelam como que esses governos, para mim, da extrema-direita, os conservadores,
eles acabaram ajudando aqueles que sempre foram preconceituosos a se posicionarem com mais força e mais vigor. Ou seja, eu penso que as pessoas que carregam em si o preconceito, né, seja qualquer, mas o preconceito também com relação à população negra, elas sempre foram. Eu creio que esses acontecimentos é que revelam aquilo que, aqui no caso do Brasil, sempre ficou algo como se fosse no submundo, assim, não existe preconceito, não. Então, eu digo também, inclusive lá no parlamento, Maria do Carmo lembrou, né? O PT elegeu a primeira mulher negra, eu sou a primeira mulher negra. Eu falo que ficou guardada no guarda-roupa. Ficou guardado no guarda-roupa, aí abriu as portas, é verdade. No parlamento, várias vezes eu já percebi, assim, do tipo, eu chegar, contando rapidamente aqui, Kelson, assim, como que o parlamento também tem um racismo estrutural. As pessoas não estão acostumadas a ver mulheres negras, somos as primeiras a chegar, né, lá na Assembleia, mas do tipo de eu chegar no dentista para ver uma coisinha assim, aí a dentista perguntar assim, qual esposa? Você é esposa de qual deputado? Né? Eu digo, não, eu sou a deputada. Então, vira e mexe, a gente tem que enfrentar com altivez, cabeça erguida, né? Ou eu estou com uma assessora minha e chego lá na cidade administrativa, a secretária do secretário que vai me atender vira para mim, assessora, e fala assim, o secretário vai te atender em 10 e 15 minutos, mas não olha para mim, olha para minha assessora. Então, são coisas sutis, né, da uma estrutura racista, preconceituosa, e que a gente tem que, de fato, brigar sempre. É impressionante como que a gente, o pessoal fala assim, fica com muito mimimi, porque é mulher, porque é negra. Não é mimimi, não, é uma vida inteira tendo que enfrentar o racismo e tendo que se colocar, não como vítima, entendeu? Mas, infelizmente, nós temos no país, em Minas Gerais, em vários lugares, muito ainda, em todas as estruturas. Alguém no comentário falou assim, até as mulheres da corporação da polícia, elas sinalizam mais segurança. Quando a gente recebe muita essa discussão da abordagem policial contra a população negra, são sempre os homens. Nós estamos falando do papel nosso de mulheres, inclusive não só na política, mas nos vários ambientes da sociedade. E de mulheres negras ainda mais, né? Porque nós precisamos mudar essa mentalidade de que nós somos inferiores, de que nós não temos menos capacidade, que a gente não é para estar nesses lugares que nós estamos brigando para estar. Enfim, só o olhar já sinaliza tudo isso. E é lógico que sobre a população negra recai, né, a crise do Covid recai assim, drasticamente sobre a população negra. Né? As pessoas que são as domésticas, chofé, jardineiro, cozinheiro, grande parte da população negra, que nesse momento de crise são, como provavelmente, as categorias que mais sofreram o desemprego. Né? Ninguém quer diarista, empregada doméstica, está todo mundo dentro de casa, aí dispensou. Então, o número de pessoas diaristas, domésticas, jardineiro, cozinheira, motorista, desse período foi muito grande. Então, é fundamental que a gente faça esse debate também, olhando para a população negra do nosso lugar e criando as condições para que ela saia dessa situação tão subalternizada que a gente fala em relação à população branca. Nós falamos que o problema não foi dia 13, a gente sempre fala isso, dia 13. Nosso problema foi dia 14. Depois da abolição, da dita abolição, nós saímos sem casa, sem referência, sem terra, sem apoio do Estado, sem apoio da igreja, e tivemos que, os que me antecederam, tiveram que, por conta própria, refazerem suas vidas, do nada, né, de um dia para o outro. Então, não foi um processo em que o Estado, como aconteceu em outros lugares do mundo, em que concedeu a abolição, concedeu assim, né, lógico que nós negros lutamos muito para ter a abolição, mas o Estado, ao abolir a escravatura, deu condições de infraestrutura para que aquelas famílias pudessem recomeçar suas vidas não mais como escravos. E no Brasil não aconteceu nada disso, né? Os negros foram ditos libertos pela lei e no outro dia o Estado se eximiu de toda a responsabilidade sobre essa população negra. Né? E aqui em Montes Claros, nessa região, uma região marcada por muitos coronéis, famílias de homens brancos, endinheirados, que sempre ditaram a política. Então, a minha chegada na campanha passada foi uma surpresa, primeiro porque eu não era a candidata. Eu virei a candidata no meio do processo eleitoral. Então, nós fizemos uma campanha no meio do furacão. Então, não tinha como planejar, escutar mais, essa coisa toda. Agora vai ser diferente. Nós temos tempo, nós estamos planejando, organizando a pré-campanha com os desafios que nós temos, fazendo diálogo, inclusive ouvindo, né, rodas de conversas temáticas pelo Zoom sobre a cultura da cidade, sobre o meio ambiente,
A ideia é a gente construir esse processo de um plano de governo que discuta efetivamente com quem vive aquele, vamos dizer, aquela temática. Eu tenho que chamar os artistas, eles é que sabem quais as dificuldades que eles têm. Né? Aqui, por exemplo, tem um fundo municipal de incentivo à cultura local. Esse fundo é retirado de 2% do IPTU. O governo atual usou no primeiro ano, no segundo, terceiro e no último ano, não colocou mais os recursos para incentivo aos projetos culturais da cidade. Nós estamos discutindo a questão ambiental e a questão da água. Né? O racionamento aqui é pesado. Então, como produzir água ou tecnologias sociais para aumentar a oferta de água na região? Porque abrir poço aqui não está mais dando. Abrir um poço de 150 metros, a água subterrânea está acabando também. Então, são desafios que têm a ver com resoluções para o futuro, inclusive. São essas coisas que eu penso que nós temos uma contribuição a dar, independente, não preocupados com a questão eleitoral, mas preocupados para resolver uma questão que pode, vamos dizer assim, atingir gerações futuras, né? Pensando na sustentabilidade futura também. Então, eu acho que esse olhar nosso feminino, de mulheres negras, eles se somam nessa perspectiva do partido, que é o partido que, de fato, também tem esse cuidado e esse olhar de afeto e de zelo pelas pessoas. Então, eu creio que nós podemos ter políticas também específicas para a população negra, coisa que a gente não tem, de melhorar as oportunidades para essa população, inclusive a juventude negra, que para eles só serve mais presídio, mais polícia na rua, mais viatura policial e nunca investimento no desenvolvimento social para a juventude negra, sem perspectiva. Então, nós precisamos chamar o pessoal do hip hop, do funk, trazer todo mundo para discutir sobre cultura que acontece nessas quebradas, para discutir sobre oportunidade de educação. Alguém falou para Maria do Carmo aí, eu vi que foi um recado para Maria do Carmo. Olha, é importante fazer um cursinho pré-ENEM, para o povo preto, das favelas, porque a gente vai para o ENEM em condições muito diferentes. É uma companheira nossa e negra. É a Flávia, uma companheira e negra. Esse povo tem muito o que nos dizer sobre o que eles querem da política pública. Então, essa história que Maria do Carmo coloca de escutar, não é escutar e fazer de conta que escutou, é escutar, se apropriar e executar uma política dialogada com esse pessoal. Acho que é um pouco por aí, para não delongar demais. Muito obrigado, viu, Leninha? Então, agora, fazendo mais uma rodada aqui, eu queria chamar a participação da Patrícia. Eu achei muito interessante, que eu não tinha essa informação, mas quando a Maria do Carmo disse que ela assumiu a primeira vez a prefeitura de Betim, ela tinha 34 anos. Isso é informação fundamental, ou seja, ela rompeu mais um preconceito que a gente sabe que a juventude também sofre, né? Então, o seu olhar entre aqui, a mais jovem aqui participando, Patrícia, eu conheço a sua trajetória, sei da sua experiência, mas com certeza você deve sofrer o tipo de preconceito também por ser uma mulher jovem. Eu já acompanhei, já até participei de campanhas da deputada Manuela Dávila, lá no Rio Grande do Sul, quando ela foi candidata a prefeita em Porto Alegre algumas vezes, e ela sempre sofria esse preconceito por ser uma mulher jovem. Mas acho que a experiência que a Maria do Carmo traz aqui mostra que pode ser uma mulher jovem, que ela assumiu naquela época, com 34 anos, e fez um excelente governo, tanto é que conseguiu a continuidade do PT. Naquela época não existia reeleição, mas como ela contou, o seu vice, Jesus, foi eleito prefeito, comprovando, né, a aprovação da sociedade de Betim pelo governo que ela fez aos 34 anos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o preconceito que a mulher jovem sofre, porque já tem um preconceito contra a mulher, preconceito jovem, mas ao mesmo tempo, o que você apresenta para a juventude, né? Porque com o seu olhar você tem propostas para a juventude, o que você pensa para a juventude aí de Uberaba, então que trouxesse esse olhar aí, além de comentar outras questões aí que você já ouviu. Eu queria só completar, para estimular a Patrícia. Patrícia, eu era professora da rede estadual, trabalhava no 2º grau, e eu nunca tinha sido nem diretora de escola. E assim, eu não tinha tido experiência de gestão. Então, eu saí da sala de aula e fui ser prefeita. Entendeu? Então, assim, eu estou falando que é lógico que você vai, aprende, erra, tudo, mas eu falo assim, necessariamente não precisa falar que tem que ter o doutorado, o mestrado em gestão pública para poder você conseguir fazer isso. Lógico que se você tem ajuda, mas não é só isso. Eu também.
Patrícia, 34 anos. Deu certinho, deu. Deu. Recomeça aí, recomeça, por favor. Eu também fiquei muito feliz, né, de saber dessa informação, que a Maria do Carmo foi prefeita aos 34 anos, porque é mais um estímulo, né, para nós que estamos começando agora. Mais uma vez, ela se torna referência. Ela, como eu disse antes, foi minha primeira referência de mulher na política em Minas Gerais e que me instigou, né, lá atrás, quando eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. É uma pessoa que eu quero contar, Maria do Carmo. Sei que é difícil agora, nesse período, para todo mundo que tem que trabalhar bastante nas sociedades, mas quero contar com a sua experiência de uma forma mais ativa para que eu possa fazer o enfrentamento em uma cidade que nunca teve uma prefeita mulher, quem dirá jovem, e nunca teve um candidato de esquerda. Eu acho que Uberaba merece esse carinho, né? A população de Uberaba merece um prefeito que governe com inversão de prioridade, não só para esse grupo político tradicional que perpetua em Uberaba, mas também para a periferia. Como você bem disse, no nosso governo Lula e Dilma, a gente levou tanta habitação, Uberaba também recebeu tantas casas do Minha Casa Minha Vida, mas não recebeu estrutura depois que passou, porque os governos que vieram depois, eles fizeram a gestão sem levar transporte, sem levar lazer. Então, o que a Leninha fala também no começo da fala dela, que é lógico que a gente vai passar por um problema grave econômico, né? Mas a gente tem que fazer uma gestão com criatividade. E o que me conforta é o que vocês disseram, o plano de governo petista, e saber que nenhum gestor faz política sozinho. Pode ser o melhor gestor, que você precisa de escutar todas as classes sociais, fazer o seu plano de governo, escutando a população e gerindo a cidade com a participação de todos, né? E construir uma equipe que, de fato, nos ajude a governar a cidade com uma participação mais ativa. E você falou dessa questão do preconceito, Kerrison, com a transição geracional, e realmente, de fato, eu gostaria de citar aqui para quem está nos ouvindo, um fato que ocorreu comigo. Eu, no governo do Pimentel, era a única jovem mulher de 17 secretários executivos dos fóruns regionais. Eu fui secretária executiva de Uberaba, né? Uberaba é cidade polo, que cuida de outras 26 cidades, né, do Triângulo Sul. E uma vez, Maria do Carmo, eu lembro que eu deparei com esses olhares, como bem disse a Leninha, que eu fui gerir uma reunião com 26 prefeitos. E os prefeitos me olhavam já, antes de eu falar, com um certo olhar de descredibilidade no que eu já ia falar. E no final da reunião, o prefeito chegou e comentou comigo, me acompanhava nas redes sociais, e falou assim: nossa, Patrícia, eu não sei como você tem coragem de deixar a sua filha tão nova em casa e viajar tanto como você viaja. Ora, veja bem, o pai dela faz a mesma função, que é na área política, e nunca, Leninha, ele vai se deparar com essa pergunta. Então, é algo que nos entristece muito, porque além do fato de ser jovem mãe, é algo que causa ainda certo estranhamento, o que devia causar um olhar de orgulho nas pessoas, falar, eu posso também fazer isso, né? Eu posso também chegar nesses espaços. Eu comentei muito com a Dilma uma vez que a gente viajou para Ituiutaba, e ela falando sobre isso. É lógico que numa proporção bem maior, a Dilma falando, quando aconteceu o impeachment, esses olhares que ela recebia, e só do fato de ela estar no espaço, e por ser mulher, parecia que ela não tinha credibilidade. E quando ela sofreu o impeachment... Ô, Patrícia... Oi. Patrícia, o impeachment da Dilma, ele se deu, tinha todo um preparo para ter o impeachment, para não deixar o Lula voltar, o PT continuar, mas é porque ela era mulher. O que fizeram com ela, aquele post que fizeram com ela, colocando a coisa de gasolina nela, entendeu? Assim, é um desrespeito total. O impeachment se deu porque a Dilma era mulher também, com um Congresso extremamente machista, misógino, e a gente vê o que é esse governo que está aí, o que ele falou lá, né? Ele endeusou o torturador da Dilma, quer dizer, olha o que nós estamos vivendo no país. Sim, boa colocação, Maria do Carmo, porque eu ia entrar nessa parte desses posts, né, relacionados à sexualidade da Dilma. Se fosse um homem, não ia receber o mesmo. Por isso que eu falo que sem sombra de dúvidas, e mesmo sem escutar as companheiras, tenho certeza que cada uma delas tem um episódio onde sofreu machismo,
ou sofreu alguma forma de preconceito. Infelizmente, fazendo uma parte na fala da Leninha, e como bem disse a Maria do Carmo, essas pessoas preconceituosas, machistas, né, elas estão no armário. Mas elas estavam no armário. Mas hoje, infelizmente, elas se sentem encorajadas pela instituição, pelo próprio presidente, que é machista, homofóbico, é racista. Então, elas se sentem encorajadas para expressar aquilo que sempre sentiram, né? Que é uma desconstrução que a gente tem que fazer diária. Eu tenho muito orgulho, Kérisson, de a gente ter jovens candidatos a vereadores em Uberaba que incentivam outros jovens. Mesmo caso do fato de ser mulher e ser jovem, a gente sabe o que a gente precisa na questão estudantil, na questão de estímulo, né? Numa educação de qualidade, gratuita. Então, eu acredito que com essa chapa, né, que nós temos vários jovens aí também saindo como pré-candidatos, a gente vai fazer e dar um olhar de uma gestão eficiente, como diz bem a Maria do Carmo, que também não basta ser só o novo. A gente viu que o Zema veio com esse discurso do novo, de sem mandato, e a gente viu o que deu. É lógico que a questão de ter um espaço de fala importa, ser jovem importa, ser mulher importa, mas não é só isso. Por isso que, mais uma vez, eu saúdo o Partido dos Trabalhadores por casar a experiência com a renovação. Tenho certeza que as nossas campanhas vão ser lindas e de luta e com muita política pública eficiente, porque a gente vai mostrar para a sociedade. Obrigado, viu, Patrícia? Olha só, eu tenho algumas questões aqui que foram colocadas até diretamente em relação a Betim, que eu quero trazer agora para a nossa companheira Maria do Carmo, né? Eu também militei, trabalhei muitos anos em Contagem, e a gente sabe que as cidades da região metropolitana, elas sofrem com a questão da violência, com altos índices de criminalidade. A gente acompanhou isso em Contagem durante muitos anos, e Betim também vive esse drama, né? É uma das cidades que vive, assim como outras cidades do entorno de regiões metropolitanas do país, sofre as consequências da criminalidade. Então, o Pedro, parece que ele é de Betim, ele comenta sobre isso, sobre os índices de criminalidade de Betim. O André Diniz também fala sobre isso, ele inclusive fala que a criminalidade é um problema estrutural, que é consequência de falta de educação e muita desigualdade. Então, tem que olhar para essa questão nas cidades. Então, o Pedro e o André falam sobre essa questão da criminalidade, e você, que foi prefeita 2 vezes, né, Maria do Carmo, enfrentou essa questão, e como também está vendo neste momento, quais são as propostas que tem para enfrentar a criminalidade que tem em Betim e na região metropolitana. Quero dizer ao Pedro e ao André que Betim, ela hoje, voltou a ser a primeira em criminalidade e a 4ª em feminicídio. Aí eu estou falando de estatística, de levantamento. Quando eu assumi em 2008, quando eu fui prefeita a primeira vez, Betim tinha em torno de 100 e poucos mil habitantes, no final do mandato. Em 2008, Betim já tinha mais de 300 mil habitantes, já tinha o segundo turno, já podia ter segundo turno. Então, hoje, Betim tem em torno de 430, caminhando para 440 mil habitantes. E quando eu assumi em 2009, 2008 foi a eleição, Betim estava no primeiro lugar da criminalidade, altíssimo, e principalmente da juventude. Aí é aquilo que a Leninha falou, é a juventude da periferia, é o jovem, pobre, negro. E o que a gente fez? Estava alto, Pedro. O que a gente fez? A gente criou o conselho, um comitê gestor que tinha os secretários, várias pastas, eu participava, eu coordenava esse conselho, tinha a Polícia Militar, a Polícia Civil, tinha Ministério Público, e a gente reunia mensalmente e discutia políticas públicas e como atuar em Betim. E a Polícia Militar, que tem os dados, eles sempre apresentavam os dados de violência, das áreas mais violentas, e a gente ia fazendo trabalho de acordo também com essas orientações de territórios, trabalhos territoriais. A educação integral, nós iniciamos nas regiões mais periféricas, onde o IDEB da educação era baixo, que era o índice que mede a qualidade da educação, e onde a violência era maior. Nós trabalhamos em conjunto com o Fica Vivo do Estado,
Nós criamos políticas públicas de esporte em todas as nossas áreas, criamos parques ecológicos, e em cada parque tinha política pública do esporte. E a educação integral atendia 12 mil jovens, crianças e adolescentes, vamos falar assim. E durante o governo, Pedro, nós fomos vendo, junto com as estatísticas da polícia militar, que eles fazem essa estatística, que nós saímos do primeiro lugar da violência em Betim e ela caiu. Não acabou, mas ela caiu. Nós não estávamos mais em primeiro lugar de violência com a juventude, por causa das políticas públicas que foram feitas. E depois que a gente saiu do governo, no governo passado e no atual governo, Betim voltou para o primeiro lugar de violência. Por quê? Porque acabaram com a educação integral, acabaram com o esporte e lazer, acabaram com a área de cultura na periferia, Leninha. Nós temos hoje uma cultura elitista no centro. O Centro Popular de Cultura que nós criamos em cada regional de Betim foram fechados. O que tinha nesse Centro Popular de Cultura? Tinha aula de capoeira, tinha danças, tinha para idoso, para criança, para adolescente, além da educação integral, que eram as crianças. Eu tive depoimentos, o Kellyson, de mães, às vezes a gente ia em algum lugar, algum evento, assim, por exemplo, eu lembro de uma fábrica que eu fui visitar, na época era uma fábrica que fazia fralda. Eu fui visitar essa fábrica, não sei se ela tinha comprado equipamento novo, alguma coisa assim que eu fui convidada, eu fui visitar essa fábrica. Qual foi a minha surpresa ao chegar nessa fábrica? Nós participamos, conhecemos lá o trabalho. Depois, uma mãe, uma senhora, que se identificou como mãe trabalhadora dessa fábrica, chegou perto de mim e falou: eu quero falar com você. Eu achei que ela ia pedir alguma coisa. Ela falou: olha, eu sou mãe do aluno tal, que estuda na escola municipal tal, eu não lembro aqui agora. Isso aí foi em 2009, 2010, então eu estou aqui para te agradecer. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: hoje eu estou aqui trabalhando porque meu filho está na educação integral, a gente tinha o nome de escola da gente, ele fica lá o dia todo, ele é bem cuidado, ele tem alimentação. Por causa disso eu posso trabalhar, senão ele estaria na rua. Eu tive depoimento de professores, Pedro, de diretores de escola, a diretora de escola da região do Guanabara e a região do PTB, eu estou falando aqui, os bairros que as pessoas são de Betim, eles conhecem. A diretora, depois de 2 meses que tinha iniciado a educação integral na escola, ela chegou e falou para mim numa reunião: marido Carlos, nós não vemos mais adolescentes e crianças na rua à noite. Eles chegam em casa e vão dormir. Por causa que as atividades estão criando outras oportunidades. Então, Pedro, depois, eu não tenho dados aqui agora, a gente pode levantar os dados. Como é que estava a violência lá atrás, antes, quando eu assumi, em 2009, como que nós deixamos o governo com a violência abaixo do primeiro lugar da cidade, e como que ela voltou a assumir o primeiro lugar que nós estamos falando agora. E aí eu estou falando de dados que a gente acompanha, e eu não tenho de cabeça agora, mas eu estou muito tranquilo. O André também coloca isso, que é investimento na educação. É isso? Parece que o André fala. Está correto, André. Quando você investe na educação integral, nós não investimos na educação integral para diminuir a violência, não. Nós investimos e criamos a educação integral em Betim para melhorar o ensino, a qualidade do ensino público na rede municipal. Mas, consequentemente, nós criamos outras oportunidades para a juventude nossa. E outra coisa interessante, Leninha, que Betim é uma cidade geograficamente muito, muito boa, porque vem do Triângulo, vem de São Paulo, vem do norte de Minas, então acesso, é fácil chegar em Betim, é fácil sair em Betim. Então, Betim, a gente consegue, com isso, criar os distritos, trazer empresas para investir aqui, mas, ao mesmo tempo, vem também as coisas que não valem a pena, como o tráfico, que é muito forte. Porque aqui é fácil sair e chegar, entendeu? Então, são desafios que a gente, como gestora, tem que enfrentar. E nós enfrentamos com muita tranquilidade, muito trabalho, muita política pública. Eu queria deixar esse registro para o Pedro, depois, se ele quiser dialogar comigo mais próximo, nós vamos estar aqui durante a nossa pré-campanha, fazendo a escuta à cidade, fazendo o diálogo à cidade para criar o nosso plano, nossa proposta de trabalho, como a Leninha e a Patrícia falaram aí.
Gente, antes da gente passar para uma rodada de despedida, o André Diniz, ele comenta e pergunta, ele perguntou para a Maria do Carmo, mas eu acho que caberia mais a gente a estar dando essa informação sobre por que não o PT em Belo Horizonte apoiar a Áurea. Foi essa pergunta que ele colocou, e se alguma de vocês quiserem, como a Maria do Carmo comentar no final, estão abertos a isso, mas eu, como sou de Belo Horizonte, talvez eu tenha, e do PT de Belo Horizonte, tenho mais informações sobre isso, porque o PT definiu há poucos dias o seu nome para a disputa da pré-candidatura aqui em Belo Horizonte, que é o nome do Nilmário Miranda. Os outros partidos de esquerda já haviam definido, no caso do PCdoB, definiu o Adson Ribeiro, e o PSOL definiu também recentemente, mas antes do PT, pelo nome da Áurea. E está um processo de discussão entre os partidos de esquerda, assim como a UP também definiu o pré-candidato, que é o Léo Pérez, que é até meu amigo. Então, ou seja, os partidos buscam encontrar, né, ainda o caminho da unidade, mas cada um tem colocado o seu pré-candidato, e o PT, no caso, tem colocado que o Nilmário tem toda a experiência, tem toda a capacidade, é vanguarda nos temas dos direitos humanos, quando muita gente nem tratava esse tema, e também tem possibilidade, ou seja, ele também coloca o seu nome como o pré-candidato, e pode acontecer, por exemplo, o contrário também, do PSOL apoiar o PT. Então está no processo de construção, cada um coloca o seu pré-candidato e buscam que, claro, haja uma composição. Então ainda está no momento disso, mas o PT definiu na sua reunião do diretório municipal, que definiu pelo nome do Nilmário Miranda, que coloca a sua pré-candidatura e defende, né, pela sua experiência, pelo legado de várias gestões que tem aqui em Belo Horizonte, pela força que o partido tem na cidade, que já governou por 4 vezes, né, a prefeitura, que também pode contribuir e apresentar o candidato. Mas, como é um debate mais interno, por isso que a gente também do Alvorada, não é papel nosso fazer esse debate, né? Mas eu trago essa informação porque o André até cobrou aqui, porque que não teve a resposta, mas eu acho que eu estaria mais capacitado do que a Maria do Carmo, que é de Betim. Mas eu quero falar de maneira mais ampla, porque, André, tem uma questão também, que a cidade de segundo turno, como é capital, né, a maior cidade em população e em eleitorado é Belo Horizonte, que é a capital. Lógico que nós não somos de lá. Eu estou até da direção estadual também. Só que é o seguinte, a cidade onde tem segundo turno tem que escolher os nomes, fazer o debate da estratégia correta. Aqui em Betim também tem vários pré-candidatos, nós estamos fazendo o debate da melhor estratégia. A estratégia correta é se juntar, a estratégia correta para o momento conjuntural da política, é cada um ter candidato e depois se juntar no segundo turno. Tem essa também discussão. Lógico que Belo Horizonte tem a sua autonomia, a direção municipal de Belo Horizonte, para fazer e discutir. E tem uma outra questão que eu acho que é importante levar em conta, que não tem coligação proporcional esse ano. Cada partido tem que lançar a sua chapa. Então, no Brasil, de uma maneira geral, pelo que eu dei uma olhada, os candidatos estão com candidaturas próprias, cada partido, para poder ajudar a fazer vereadores e vereadoras das cidades. Então, assim, tem essa questão do segundo turno, tem essa questão de fazer vereadores, e como é Belo Horizonte a capital, é o lugar onde tem o maior número de eleitores e eleitoras, e tem segundo turno. E também isso tem que ser levado em conta na hora de fazer essas discussões, como o Kelson disse. São excelentes candidatos, o Nilmário, a Áurea, são excelentes candidatos que têm uma postura de esquerda, né? Então, exatamente. A Valéria Mendes, inclusive, ela comenta nesse sentido que todos os partidos de esquerda devem ouvir a via das militâncias e das ruas e tentar buscar a unidade da esquerda. É uma unidade principalmente programática. Então, assim, tem muitos comentários aqui, muita participação, né? Foi no dia que a gente teve mais participação, a gente agradece todos os comentários que teve aqui, toda a participação dos nossos, quem nos acompanhou aqui ao longo desse debate, e caminhando já para o final, porque o nosso programa tem uma média de 1 hora, nós já estamos com 1h23 aqui no ar, então eu queria chamar vocês a fazer uma mensagem final, se faltou algum comentário, se faltou
algum tipo de percepção aí ao longo do debate, que vocês façam agora, e também agradecendo muito em nome aqui do nosso Coletivo Alvorada a disponibilidade de vocês de participar desse debate, e não só de participar desse debate, mas participar de todas as lutas, porque as três que estão aqui, assim como a Margarida, que não pôde participar ao final, e assim como as outras pré-candidatas, que a gente lembra que por uma questão de agenda não puderam participar hoje, sempre foram muito colaborativas, sempre ajudaram, sempre estiveram junto com todas as lutas do nosso Coletivo Alvorada. Então, nós agradecemos toda essa parceria ao longo desses anos e também agradecemos a participação de vocês aqui no nosso debate. Então, para a mensagem final, vamos começar pela Leninha, lá do nossa querida Montes Claros. Obrigada, Kelson. Eu queria agradecer o Coletivo Alvorada aí por ter me convidado. Foi uma honra grande partilhar esse momento com a Maria do Carmo, com Patrícia, com Margarida. E, de fato, eu creio que as outras pré-candidatas, né, devem estar em outro momento também fazendo esse debate. Eu falo que deve ter antecipado. Eu imagino que a Andréa, nossa secretária estadual, deve pensar um momento de nós, mulheres, todas pré-candidatas, nos encontrar, mesmo que seja por plataforma. Eu acho muito importante isso, essa história da solidariedade e partilha daquilo que Maria do Carmo, ela foi falando coisas do que eu tenho vontade de ouvir o dia inteiro, né? Porque a gente também já pensa, pô, ganhando a prefeitura, como é que vamos tratar a educação, a saúde? A gente tem um pouco os rumos gerais, né? Mas na hora de pegar mesmo, materializar a política, de fato, a gente precisa também ouvir as experiências que deram certo, quais os problemas que a gente pode enfrentar. Mas minha mensagem final, ela tem a ver um pouco com o que Maria do Carmo tinha colocado, a história da nossa coragem. Me lembro que o Lula falou que a gente deve ir para essa campanha de cabeça erguida e peito aberto, fazendo a defesa do nosso partido, com o legado que ele tem nos nossos lugares, né? A gente foi olhar aqui, lógico, a gente vai nacionalizar o debate, com certeza, fazendo um pouco a comparação do que acontece aqui, tem a ver com o que decide lá em Brasília com o Congresso e com a Presidência da República, mas a gente quer discutir o chão que o povo pisa, né? Nós queremos discutir o lugar onde o povo está, e como a gente disse, olhando para o povo e para o lugar, porque a cidade são as pessoas, e as pessoas querem ter os seus problemas, pelo menos, minimizados, né? Com a ajuda do poder público. Como disse Patrícia, nenhum gestor faz nada sozinho. Eu acho que pós-pandemia, inclusive, tem que haver uma ampla articulação entre o setor empresarial, o setor do comércio, todas as organizações da cidade, para recuperar um pouco a terra arrasada que vai ficar, né, a passagem do vírus pelo nosso lugar. Mas eu queria deixar essa mensagem de esperança, de coragem, porque vai exigir de nós, né, vamos discutir o Brasil, mudar essa chave do Brasil a partir da disputa local. Então, por isso que eu fiquei muito mais fortalecida e muito mais motivada a fazer a disputa aqui, entendendo que a gente pode ajudar muito a pensar os problemas da cidade junto com o pessoal, para achar soluções, mas, acima de tudo, a gente interromper um projeto em curso de país, que o desenvolvimento e que as pessoas estão fora do orçamento, um desenvolvimento completamente equivocado, a questão ambiental, a questão social, a questão econômica, e eu penso que é a partir de cada lugar. Nós só vamos mudar esse país quando a gente começar a mudar nossas cidades. E a mudança é agora. E a mudança é agora com a nossa coragem, né? Vamos dizer, a nossa energia para esse momento de disputa, mas, acima de tudo, da militância, das pessoas que vão estar conosco, da nossa retaguarda, aqueles que vão estar embalados nesse sonho de fato, transformar esse país a partir de nossas cidades. Então, foi muito bom, um grande abraço, Maria do Carmo, desejo tudo de bom na sua pré-campanha, Patrícia também, Margarida também, Marília, Cacá, toda Sólia de Paracatu, tem uma série de mulheres candidatas aí, mas os homens também, né? Leonardo em Valadares, eu estou dizendo, né, das Arquimedes lá em Uberlândia, enfim, que o nosso partido possa fazer o maior número de prefeitos possíveis nessas eleições e que a gente possa, revigorados pela força das cidades, fazer as mudanças para frente que a gente precisa. Um grande abraço e um bom dia para todos e todas. Obrigado, viu, Leninha? Boa sorte aí na sua pré-campanha, na campanha eleitoral, e que tomara que Montes Claros possa ter, finalmente, uma mulher negra prefeita dessa cidade, que também é muito negra. A primeira. Primeira mulher que nunca teve prefeita nessa cidade. Ah, não só, exatamente. Então tá bom.
Muito obrigado. Vamos, então, mais um recado final aí, viu, Patrícia Mello? Também desejando boa sorte aí na sua pré-campanha. Dá o recado final e se faltou algum tipo de comentário, chegou a hora. Bom, mais uma vez, eu vi que a Conceição Rezende colocou aqui, parabenizando o Coletivo Alvorada. Faço as palavras delas as minhas, falou que está arrasando em comunicação com a sociedade. E realmente, nesse momento, eu repito, né, é importante a gente ter esses veículos para que a gente possa levar informações verdadeiras e não fake news. Eu falo isso e reforço porque eu venho de uma região onde a fake news ela imperou muito na última eleição, então ela nos atingiu de uma forma muito forte. Eu fiquei muito feliz e contemplada com parte da fala da Leninha agora no final, onde ela fala em coragem. Sabe, Leninha, muitas pessoas me desestimularam a sair candidata em Uberaba, porque em Uberaba o Bolsonaro teve 91 mil votos e o Haddad 33. Então a gente já sabe dessa dificuldade que a gente tem da esquerda. Mas eu me sinto feliz pelas palavras que você disse, essa coragem e ousadia, porque eu sei que eu estou do lado certo da história, de defender, de fato, o que o Partido dos Trabalhadores, qual é o nosso projeto para a sociedade. Nossa, a gente fez muito, inclusive na minha cidade, Uberaba, e queremos fazer muito mais. E eu acredito que várias pessoas votaram sim no Bolsonaro e hoje estão arrependidas porque acreditaram de fato que ia ter uma evolução e um projeto. E hoje a gente nos depara com um desgoverno, estamos perdendo direitos todos os dias. Eu achei que a gente ia avançar mais em direitos em 2014 com a Dilma. Hoje a gente está lutando para conseguir manter o que a gente conquistou e já perdemos vários, onde a gente tinha avançado. A gente viu aí a reforma trabalhista. Não vou entrar nesse ponto, senão vou ficar aqui falando do que a gente já perdeu. Eu acredito que agora é o momento da gente mudar e correr atrás para ter uma sociedade melhor. E esse momento é um momento de eleição. Como o Keres nos convidou aqui, e com o tema, né, um olhar feminino sobre a gestão pública, eu faço um apelo às mulheres para que saiam candidatas. A Margarida disse sobre o desencantamento hoje que a população tem em relação à política. E, de fato, realmente, com essa crise enorme política, as pessoas têm se sentido desiludidas. E o Partido dos Trabalhadores é o Partido dos Trabalhadores, não só por trazer essa esperança, mas por mostrar que a gente pode fazer e sim, mediante aos nossos resultados positivos, a gente pode ter esperança de retomar esse crescimento, né, de uma maneira mais eficaz para a população. Então, faço um apelo aqui às nossas mulheres, depois dessa aula aqui da Maria do Carmo, e eu fico muito mais animada das pessoas que estão filiadas, ainda dá tempo de sair candidato, que venham somar conosco. Às vezes o político, né, que você procura está dentro de você. Há muito essa desilusão, mas vem somar para que a gente possa ter esses espaços. Mais uma vez eu falo, espaços decisórios, é importante que a gente faça parte deles e não seja só representada por homens, né? E eu volto muito a minha fala por causa do tema, né, da questão das mulheres, então eu faço esse apelo. Mais uma vez agradeço a Maria do Carmo, um prazer enorme te ouvir, Maria do Carmo, uma aula, conto contigo nessa jornada. Eu acho que juntas, né, como a Leninha disse, no programa Elas por Elas, uma fortalecendo a outra, a gente vai estimulando, vai fazendo uma campanha bonita, trazendo mais companheiros para sair candidata. Hoje a gente fez esse encontro aqui, mas nós estamos com muitas mulheres também candidatas a prefeitas no Triângulo, né, a Janete lá em Sacramento, nós temos a vereadora Divina em Campo Florido, que já tem mandato, que foi nossa presidente da Câmara lá, então é importante que a gente cite para incentivar mais mulheres a estarem nesse espaço tão importante. Obrigada, Kerson, prazer enorme estar aqui, mais uma vez parabéns, sucesso também na sua jornada, que eu sei que você é muito competente em tudo que você faz, estou torcendo por você. Muito obrigado, viu, Patrícia? Então, para as palavras finais, a nossa companheira Maria do Carmo Lara. Ô, Maria do Carmo. Primeiro eu quero agradecer também. Peraí, Maria do Carmo, deixa eu desejar boa sorte para a Kerson também. Boa sorte no seu projeto, na sua jornada. Estamos juntos aí em BH. Eu não tenho tanta base em BH, mas nós podemos discutir também isso lá com algumas pessoas, viu, Kerson? Muito obrigado, viu, Leninha? Valeu. Para todos nós. Olha, isso. Primeiro, eu quero agradecer ao Coletivo Alvorada, né, ao programa Toque da Alvorada, a você, desejar a você também sucesso na caminhada. Nós precisamos de mulheres e homens comprometidos com a justiça e com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu vejo assim, nós estamos vivendo um momento de muitos desafios. Eu acho assim, eu fui prefeito, teve um desafio no primeiro mandato, no segundo teve outros desafios. A gente já viveu o desafio do impeachment da Dilma, da prisão do companheiro Lula, e eu, em vez de ficar desanimado, eu pensei assim,
prender um presidente que mais mudou a vida do povo brasileiro. Como é que eu tenho direito de ficar desanimado? Eu tenho que continuar a luta até morrer. E continuar a luta até não morrer não é ser candidata só porque tem que ser candidata, né? É lógico que para sair o nome da gente, teve toda uma discussão no partido, o que é melhor, o que não é melhor para o momento. Eu vejo que é outro desafio, mesmo com a experiência que eu tenho, não significa que vai ser a mesma coisa. É outro momento, é outra conjuntura. Então, a gente vai ter que se reinventar, como vocês já disseram, a própria Margarida, a gente tem que reinventar a cada momento, né? Então, nesse outro momento, mesmo com as experiências vão ajudar, vão, mas é outro momento, é um momento que nós vamos ter um desemprego muito grande, que vai aumentar, né? Leninha já disse isso, a fome, já estava ruim a economia antes da pandemia, agora, com as ações do governo federal, a economia está piorando, porque o governo não paga nem o que é o benefício para o povo, chegar rápido na vida do povo, o povo poder alimentar. Então, nós vamos ter muitos desafios, mas a gente precisa não ter medo, porque esse momento também da população está com muito medo. Qual que é o medo da população? O medo da fome, o medo do desemprego, o medo se vai dar conta de retomar a vida, retomar a vida depois da pandemia, não só de valores, mas a vida do emprego, da melhoria salarial, retomar os direitos que nós já perdemos nessa caminhada aí. Ninguém achava que a gente ia viver o que nós estamos vivendo. Antes da pandemia, com o presidente que a gente tem, e com a pandemia piorou mais. E agora eu quero me solidarizar às famílias, eu falo que é uma questão do mundo. Nós somos uma família da humanidade. Solidarizar as famílias todas que perderam pessoas. Aqui em Betim já tem 51 mortos nessa pandemia. E jovens, aqui nós perdemos vários jovens. Então, assim, que solidarizar as famílias que perderam alguém, que estão com alguém doente, solidarizar com os profissionais, especialmente os profissionais do SUS, que estão segurando essa barra. Nós tivemos a oportunidade de criar o SUS em Betim no primeiro mandato, né, e que foi experiência depois, né, como o Patrus criou o restaurante popular em Belo Horizonte, foi experiência depois para o governo federal. Nós tivemos o programa de saúde da família, nós implantamos em Betim, depois nós vimos implantado no governo federal, porque nós tivemos a oportunidade de governar antes do Lula chegar a nível de país. Então, as prefeituras que nós tivemos antes foram o caminho para mostrar que as políticas públicas são essenciais na vida das pessoas. E eu acho que os desafios são muitos. O que a gente tem que ter é isso que vocês falaram: coragem, firmeza, clareza do programa que a gente quer implantar, da prioridade que nós queremos, que é para a maioria da população, e através de um governo. Se você não tem dinheiro para fazer tudo, você tem que estabelecer prioridade. E se não estabelecer prioridade da sua cabeça, estabelecer prioridade ouvindo a população. Que aí a população não pede muito, gente. As grandes obras que a gente realizou em Betim são obras escolhidas no orçamento participativo que escolheram para a cidade. O hospital regional, uma trincheira numa região, água, luz e esgoto, infraestrutura na cidade, creches, escolas, o teatro que nós começamos e até hoje eles pararam de terminar de fazer, a PUC, uma universidade na cidade, trazer uma universidade, nós tentamos na época trazer uma federal, não conseguimos. Então, tudo foi debatido e a população escolheu. Para esse ano, nós queremos que tragam, as pessoas tinham que sair para fora de Betim. Então, assim, o hospital que tem na cidade foi escolhido no orçamento participativo. Então, a gente sabe, e as pessoas sabem do dinheiro, você fala com as pessoas, olha, o dinheiro que tem é esse, dá para fazer o quê? Como é que nós vamos fazer? Então, eu quero encerrar agradecendo ao Toque Alvorada, desejando sucesso à Margarida, à Patrícia, à Leninha, estamos juntos aí, né, junto com a Andréia, nossa secretária de Mulheres, que tem feito esse trabalho todo, para que a gente possa estar, quem sabe, encontrando todas as candidatas mulheres numa plenária online, para a gente trocar de ideias e também para a gente se conhecer. Eu vejo que, para encerrar, o antipetismo, entre aspas, que foi criado pela grande mídia para deixar o ódio contra o PT, hoje nós estamos vendo que não é só o antipetismo, é a antipolítica. Foi criada um sentimento que a política não presta.
que a política só tem corrupto, só tem ladrão, e isso é uma coisa ruim, porque quando você dá atenção a essa verdade, você elege um Bolsonaro. E olha o que o Bolsonaro está fazendo. Ele tem os seguidores dele, mas o que ele está fazendo, eu tenho certeza que uma grande maioria que votou nele não concorda, não aceita. Então, a gente precisa de querer discutir política, querer participar da política, e eu faço um convite, como a Patrícia disse, que venham mulheres participar, mulheres comprometidas. Um abraço, muito obrigado de novo ao Coletivo Alvorada, que vocês façam com as outras mulheres, que com certeza vai ajudar muito, inclusive a gente ter voz, numa sociedade que muitas vezes a gente não tem voz. Muito obrigada. A gente que agradece, viu, Maria do Carmo, que é pré-candidata lá na cidade de Betim, a Leninha, que é deputada estadual e é pré-candidata lá na cidade de Montes Claros, a vice-presidenta do PT de Minas, Patrícia Mello, pré-candidata na cidade de Uberaba, a que participou com a gente teve que se ausentar antes, que é a deputada federal Margarida Salomão, pré-candidata na cidade de Juiz de Fora, e agradecer muito a todos que nos acompanharam aqui, todos e todas, que nos acompanharam ao longo desse debate aqui importante, que falou sobre as cidades, falou sobre a participação das mulheres, falou sobre os desafios das mulheres nas políticas, e todos que fizeram vários e vários comentários aqui no nosso Facebook. Inclusive, as nossas pré-candidatas podem responder, né? Tem muitas questões que são direcionadas a vocês, assim como também podem compartilhar. Esse programa vai ficar aqui na página do nosso Coletivo Alvorada, vai ficar também no YouTube do nosso coletivo, assim como também é transmitido por outros coletivos, como o Coletivo Resistência de São Paulo e outros coletivos do Brasil inteiro. E também queríamos agradecer muito a colaboração da nossa parte técnica aqui, que é a Alexandra Badaró, ao Emílio e ao Pedro Martins, que fazem parte também da construção desse nosso programa, que é coletivo e que traz toda quarta-feira debates fundamentais para a nossa militância de esquerda, que milita e que está sempre junto com o nosso Coletivo Alvorada. Então, muito obrigado a todas e a todos que nos acompanharam, e na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, estaremos aqui de novo com um novo debate para a nossa militância. Muito obrigado, até mais.